Tudo bem com vocês? Titia voltou para mais um plantão do Café com Trans. E esta semana a gente vai reagir a um vídeo da nossa amiga no TikTok que foi fetichizada. Vamos lá ver a história dela? Relatos Peraí, sobre o meu relacionamento de 3 deixa anos eu... com um narcisista de perfil encoberto. E para que essa série de relatos? Chama Dija Xavier. Fui fetichizada por 3 anos. E por quem eu menos esperava? Um homem trans, meu ex-marido. Bem, hoje começa a minha série de relatos sobre o meu relacionamento de 3 anos com um narcisista de perfil encoberto. Vou só fazer um adendo aqui, né? Um acréscimo ao vídeo da nossa amiga. Ser fetichizada, eu infelizmente acredito que é uma coisa que toda mulher transexual vai passar. Não sei se arriscaria dizer, né, para o resto da vida. Enquanto a gente tiver algum acessório aqui nessa parte, para que nos diferencie de uma mulher cis, isso vai acontecer. Infelizmente, as pessoas que vão se aproximar da gente são as que têm interesse nisso aqui, né? Eu também vou fazer alguns relatos aqui, meio que intercalando os meus com os delas. Mas assim, as pessoas ou se isso, essa parte aqui que a gente tem aqui embaixo, ela ou traz pessoas, e aí se traz pessoas, são pessoas que gostam muito disso, ou ela afasta pessoas. Porque tem situações em que você conhece a pessoa, tudo tá super legal, tá rolando um climão ali e tal. E aí quando você fala para a pessoa que, olha, eu tenho um produto aqui embaixo, a pessoa some. Então, eu não sei se isso depois que as meninas fazem redesignação, isso muda ou não, mas pelo menos para aquelas que não são operadas, eu acredito que esse tema da fetichização. Travou minha língua agora. Da fetichização é uma coisa eterna. E para que essa série de relatos? Obviamente para entretenimento alheio, é claro. Mas Para o acima de nosso tudo, para que você possa reconhecer o para a gente reagir aqui no canal e colocar nossas experiências também, porque nós também, enquanto mulheres trans, já sofremos com essa fetichização. perfil, para que você possa reconhecer os sinais, as atitudes de um narcisista encoberto, vulnerável ou melancólico, porque ele não se parece com um narcisista comum. E é muito fácil de cair. Você só vai descobrir que ele é esse tipo de narcisista com as atitudes dele no pós-término, como eu descobri, e aí, amiga, já é tarde demais. O estrago já está feito. Pense Na realidade, eu vou observar, coloquei mais um adendo. Não é que a gente só descobre quando termina, é que a gente só dá conta de depois que termina, depois que passou toda a situação. Mas enquanto estão acontecendo as coisas ali, né, pelo menos de todos os relatos que eu li, eu por quase 2 anos eu li muito o fórum do Quora. E eu assistia muito um canal aqui do YouTube que chama Narciso Seu Espelho Quebrou, porque eu conheci um rapaz, um narcisista, e ele também me dava vários gatilhos, assim, várias coisas. Então, durante todo o relacionamento, de todo o tempo em que vocês ficam juntos, você sente o tempo inteiro uma sensação de que tem alguma coisa errada aqui. E isso é desde o primeiro encontro. Então,
depois de ler e ver vídeos e buscar muito sobre esse assunto, eu posso adicionar aqui essa informação, de que quando a gente está num relacionamento com um narcisista, a gente fica o tempo inteiro com aquela sensação de que está pisando em ovos, que se você falar alguma coisa, a pessoa vai mudar, ou vai te dar tratamento de silêncio, ou vai, sabe, te castigar, ou fazer alguma coisa ali que não é o ok para aquela situação. Mas vamos continuar vendo o relato da Nilda. Sem falar sobre algo mais leve, até porque se eu colocar o vídeo dele aqui todo mijado e cagado, ou falar sobre os furtos dele, vai espantar todo mundo. Então vamos começar com algo leve. Quando ela fala de mijado e cagado, ou dos furtos, né? Eu vejo vários comentários de pessoas que se relacionaram com narcisistas e tiveram exatamente essa mesma experiência. Então, eu não sei, por alguns momentos eu chego a acreditar que todos os narcisistas bebem descontroladamente, têm algum problema com drogas, e tem um histórico moral e ético meio duvidoso, porque ela fala aqui que ele furta, né? Ela não vai começar pelos furtos, porque ela não quer começar já pelo mais pesado. Mas eu conheci um que ele aplicava golpe em seguradora de carro. Então, assim, ele fazia o seguro do carro e aí ele ligava para uns amigos que iam e davam um fim no carro dele, né? Tipo, levava para o desmanche, desmontava o carro inteiro e aí ele ia na polícia e falava que tinha sido roubado para receber o dinheiro do seguro e comprar um outro carro. Então, por algum momento, eu chego a pensar que todo narcisista tem essa mente com essa coisa voltada para o lado mal, assim, eles querem sempre estar tirando proveito de alguma coisa, sempre estar ganhando de alguma forma, se não for de uma forma lícita, eles vão para uma forma ilícita, então eles sempre precisam ter uma vantagem em alguma coisa. Isso também é uma característica muito forte de narcisista. Eles sempre precisam ter vantagem nas situações. Mas vamos continuar. Entendeu? Sim, fui fetichizada. Por quê? Após o término, eu descobri que o meu ex, ele tem uma obsessão por pênis e por ser penetrado. Como todos os outros, todos os narcisistas, eu não vou ficar interrompendo muito aqui, senão a gente vai sair muito do foco do vídeo da nossa amiga e trazer para o meu. Mas assim, esse narcisista que eu já estou mencionando aqui, ele tinha uma obsessão tão grande por pênis que ele, por diversos momentos, assim, disse que o sonho dele era fazer a três, que ele queria eu e mais uma. Então, assim, eles são tão promíscuos, eles elevam a coisa tão para um nível de promiscuidade que um só para ele não estava bom, ele queria dois, sabe? Vamos continuar. Como você descobriu isso, Tisha? A gente vai chegar lá. Meu grande despertar foi quando ele me mandou mensagem, me mandou uma DM pelo Instagram, assumindo um relacionamento com uma gay calva, 10 dias depois do término. Ah, Dija, por que gay calva? Primeiro que eu não vou falar o nome dela, porque aqui a gente sempre vai prezar pelo anonimato, para não ter a exposição, não é mesmo? E gay calva é como a próxima vítima dele, a vítima atual dele, é apelidada no meu ciclo de amizades. Então a gente vai sempre chamar ela assim, de gay calva. Não vamos nos prolongar muito, porque a gente vai falar sobre ela no próximo vídeo. O assunto Também fiquei curiosa agora para saber o porquê da gay calva, mas vamos continuar. agora é a fetichização. O primeiro sinal de tudo foi em um dos nossos primeiros encontros, onde a gente se encontrava na frente do shopping que eu trabalhava à noite, depois do meu serviço. Ele foi com um pinto de plástico imenso.
dentro da calça. Amiga, não é mentira, o negócio ia no joelho. E ficava roçando aquilo em mim. Eu me sentia um lixo, me sentia, sabe, um objeto. O que ele quer comigo? E ele percebeu esse desconforto, tanto que ele não foi mais com isso. Só que eu tentei levar numa boa, porque para mim poderia ser algo de disforia, algo mais, sabe, mais profundo que eu não entendesse. Aliás, esse vídeo é sobre duas pessoas trans, tá? Eu sou uma mulher trans, esse meu ex era um homem trans. Ah, Dija, por que era? Ele faleceu? Sim. Ele faleceu. Faleceu mesmo? Na minha cabeça, sim. Ponto final. Segue em frente. Aliás, se você tiver qualquer dúvida sobre transexualidade, pode perguntar aqui. Alguma curiosidade, pode. Ah, Dija, mas tem o Google. É, só que o Google não gera engajamento para mim, né, amiga? Tá bom? Pode perguntar. Voltando ao assunto. Bem, eu fui compreensiva, acolhedora, tentei compreender as dores dele, meio que relacionando com as minhas, só que ele já era narcisista. Era narcisista tentando me empurrar uma submissão, um controle. Como ele tem esse vício em ser penetrado, vício em falo, ele passava horas no dia observando, vendo foto, vendo um monte de coisa. Ele queria mostrar para mim que eu era submissa através daquilo. Porque é isso que o narcisista faz. Exatamente. Eles têm essa obsessão por falo e olha que se um dia eu resolver fazer um vídeo contando do meu caso com esse narcisista, eu já tive alguns, mas o último foi o pior, que foi bem antes da pandemia. Das promiscuidades, de tudo, vocês iriam ficar chocadas. De tudo, ele usou aquilo em mim na nossa primeira noite. E aí eu pude perceber quanto ele odeia o gênero feminino, porque não havia comunicação. E mesmo eu fazendo expressão de dor, às vezes ele parecia se contentar com isso, se excitar com aquilo. Porque o sexo com o narcisista é isso, é ele impondo dor, sofrimento, submissão e saciando as vontades dele, entendeu? Exatamente. Eu vi, foi a primeira vez que eu me dei conta, assim, ali no momento da relação, de que a pessoa sente sexo, a pessoa sente prazer em ver você desconfortável, sabe? É, é bem bizarro falar isso, mas depois, é só depois que passa que a gente tem esse, começa a ter esse entendimento, que a gente consegue entender por que a gente via determinadas caras no momento lá X que a gente estava ali no rally rola, sabe? As vontades mais nojentas. Mas você que se ferre pra lá. Ele não tá nem aí. As vontades mais nojentas. Esse negócio de vontades nojentas, eu percebi isso muito nesse último narcisista. Eu já tive outros narcisistas, mas eu acho que o último foi o pior, porque ele manteve um relacionamento paralelo comigo e com a esposa barra namorada, sendo que ele pagava de solteirão, assim, tinha Tinder, tinha, tipo, ai, fui pra balada, ai, vou pro samba, ai, não sei o que, sabe? Então, assim, foram meses enganando duas pessoas. Mas, enfim, vamos voltar pro posicionamento da amiga. O narcisista, ele não tem empatia para que você sinta prazer com ele. Quem sente prazer é ele. Antes disso, a gente teve uma conversa muito séria. Eu falei para ele que eu não era uma transativa, que isso gerava desconforto para mim, que era uma questão de disforia, mas que todo o resto, cara, eu não amo genitais, eu amo pessoas. Tem tudo aí, tem mão, tem dedo, tem brinquedo, tem tudo. Entendeu? Eu só queria que ele respeitasse essa parte. Aliás, eu era virgem. E eu gostaria que permanecesse assim. Ele só sorriu, me abraçou e me deu um beijo na testa. Ali eu me senti tão acolhida, tão ouvida e não julgada. Mas não era nada disso. O silêncio era apenas o sinal de que ele não ligava para nada do que eu falasse. Que o que ele queria mesmo era me subverter aos fetiches obscuros que ele tinha. No meio da nossa primeira noite, já tinha acontecido o que era para acontecer, e foi aí que ele começou a me puxar. Eu já de cara percebi o que estava para acontecer. Eu falei, eu não quero, eu já conversei sobre isso com você, por favor. Comecei a ficar nervosa, ansiosa. E aí presta bem atenção nisso, porque é aí que o narcisista encoberto entra. No exato momento ele começou a mostrar uma fragilidade. Não, fica calma. Olha, a gente tem uma conexão que ninguém tem. Nós somos duas pessoas trans. Ele usava muito disso. Assim, Todos eles usam essa
frase da conexão, mas a gente tem uma conexão que ninguém tem. Eu vivo com você coisas que eu nunca vivi com nenhuma outra mulher. Gente, parece que eles recebem uma cartilha, esses narcisistas, na escola, porque todos eles têm as mesmas frases. Eu fico passada com isso. Todos eles têm as mesmas frases. Nossa conexão é especial. Isso que eu passo, que eu vivo com você, eu nunca vivi com ninguém. Nossa, você é o sonho da minha mãe. Você é como é que é a nora dos sonhos da minha mãe. Sabe, umas coisas assim que eles falam que, pelo amor de Deus. A transexualidade dele com a minha, como se fosse uma conexão genuína. E acho que essa é a minha maior dor hoje. Ele ter usado da minha transexualidade, porque foi muito canalha, muito leviano da parte dele fazer isso. Ele é uma pessoa trans também, como é que ele pode fazer isso com outra pessoa trans? Ele não teve o mínimo de empatia. Mas aí ele começou a fragilidade. Ai, porque eu fazia isso com outras pessoas e era horrível. Eu me sentia sujo, eu chorava, eu me sentia exposto, mas com você é diferente. Com você Aham, nós temos uma conexão. aham, é assim E isso só mesmo. vai fortalecer a nossa conexão. Você está vendo a fragilidade? O narcisista encoberto, ele utiliza de uma falsa fragilidade para que você desperte um instinto de salvador e caia na manipulação dele. E não Isso. só o instinto de salvador, naquela hora eu fui tomada por uma culpa, um peso. Poxa, ele está se abrindo e ele realmente está falando da nossa conexão. E eu estou bloqueando isso. E eu estou interrompendo algo que é extremamente genuíno. E foi Exatamente. aí que ele conseguiu me subverter, conseguiu me dobrar à vontade dele. E tomou tanta concentração da minha mente, porque toda vez eu me sentia num lugar que eu não queria estar. Me sentia, sabe, errada, desconexa, entendeu? Mas eu não podia deixar de oferecer isso a ele, porque ele estava certo, nós éramos duas pessoas trans e eu tinha que fazer isso. Dá um like pra parte 2 porque vai piorar. Ai, eu quero ver a parte 2. Vamos ver se ela já postou a parte 2. Fui fetichizada por 3 anos. E por quem eu menos esperava? Um homem trans, meu ex-marido. Esse vídeo é a parte 2. A parte 1 já está lá no perfil, aliás. Te recomendo ir lá para você conseguir ter mais noção da história, que é bem pesada. Essa daqui ainda vai ser mais pesada a continuação dela. Mas é explicando como eu fui fetichizada pelo narcisista por 3 anos. Bem, dando os relatos do outro vídeo, eu continuei. Muitas vezes eu fingia um orgasmo que eu não tinha só para ele sair de cima de mim, porque eu ficava com nojo já. Às vezes nem ereção eu tinha, amiga. Eu só queria deixar e, sabe, acabar Aham, logo. é, Ele exatamente. usava palavras, sabe, que faziam com que eu me sentisse extremamente masculinizada, sempre focando na minha genital. Ele já não falava mais palavras de carinho, não fazia massagem como no Love Bomb. Era só tudo direcionado à minha genital. Eu me sentia um pinto ambulante, era isso que eu me sentia. Exatamente. Como todos eles fazem. Eles enaltecem tanto, tanto essa parte do nosso corpo que você chega a achar que, meu Deus, se eu cortar isso aqui e der para a pessoa de presente, ela vai morrer feliz, porque ela só está comigo por conta dessa parte. Sabe? Eles fazem questão de deixar isso muito explícito durante o relacionamento. E em todas as falas, sabe? Eles fazem assim uma. Você se sente, como ela mesma disse, um consolo ambulante. É isso mesmo. E cada vez isso me deixava mais deprimida. Enquanto ele e a mãe dele riam da minha depressão, faziam deboche, diziam que eu parecia uma sucuri num frio gelado de boiando a comida. Porque eu não conseguia levantar da cama de tão mal que eu tava. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Bem, numa dessas noites, onde estávamos juntos, eu resolvi me abrir para ele e falar: olha, é bem difícil para mim, é complicado, eu não tenho esse costume, às vezes eu luto com coisas na minha cabeça, mas só de eu ser a primeira mulher trans na sua vida, para mim, já é uma honra, sabe? E aí ele interrompeu rindo. Eu fiquei sem entender, eu perguntei o que foi. Ele: você acha que você é a primeira? Não, você não é a primeira. Eu falei: como assim? Exatamente, Ele: eu exatamente. fiquei com uma menina. Não, eles fazem questão de falar e dar detalhes de como foi, aonde foi,
como era, se era torto para cima, torto para baixo, torto para o lado. Eles detalham assim num nível que você se sente dentro de um filme ali, um filme mais 18, com tantos detalhes que eles dão ali das outras experiências com mulheres como nós ali no momento. Eles são assim. Menina trans que trabalhava lá no shopping, na loja tal, uma loja de departamento, que ficava a 3 metros da minha. E aí eu falei, como assim? Você então mentiu pra mim, porque no início, quando a gente estava ficando, você falou pra mim que nunca tinha se envolvido com uma mulher trans. Aí ele, não, não, mas amor, ela nem é igual a você, ela é barbada, sabe? E foi só uma vez. E você acha mesmo que ele fez isso sem querer? Ele deixou escapar? Claro que não. O nome Não, disso é triangulação. É antes da exatamente. desvalorização, quando ele traz uma pessoa pro relacionamento para te desestabilizar. E normalmente essa pessoa tem algumas conexões, alguns gatilhos que vão te desestabilizar rapidamente de maneira muito forte, como outra mulher Isso. trans. Essa é uma tática, uma das táticas mais potentes do narcisista, principalmente do Boris, que é um narcisista encoberto. Ele usa a triangulação, mas ele usa a triangulação como se fosse um descuido da cabeça dele, porque ele é assim. Ele é frágil, ele é descuidado, ele não entende das coisas direito. E aquilo ficou na minha cabeça, aquilo ficou na minha cabeça durante todo o relacionamento. Todo o relacionamento. Até que quando eu recebi a notícia da gay calva com escoliose, que ele estava se relacionando, e sim, ela tem escoliose, esqueci de falar também. Gente, o que que é Isso voltou na minha cabeça. E o que escoliose? Agora eu fiquei curiosa. O que é escoliose? Pera. O que é escoliose? Escoliose é uma curvatura. Pera. Escoliose é uma condição médica que causa uma curvatura lateral anormal tridimensional da coluna vertebral. Ai, a pessoa é meio tortinha. Uma vez, em vez de se alinhar em uma linha reta, a coluna da pessoa com escoliose tem uma forma de C ou S. A curvatura é geralmente medida com radiografias. Uma escoliose é diagnosticada quando a curva tem mais de 10 graus. Ah, socorro! Com escoliose. Tá. fiz? Fui lá nessa loja de departamento falar com ela, com a trans que ele saía. Ela já me viu de longe e falou: Mona, tudo bem? Ai, olha, a senhora é linda, vi a senhora passando maquiada pra lá e pra cá. Aí, amiga, eu vim aqui te perguntar umas coisas. Ela, eu já sei o que é. Eu, é sobre fulano, vamos chamar ele de Boris. Só pra ficar um codinome. Aí, é sobre o Boris mesmo. Ela, eu sei. Ele me contou uma vez que vocês ficaram e eu queria saber onde vocês se conheceram. Ela falou, amiga, nós nos conhecemos no Grindr. Ele mandou nude, eu mandei nude, a gente marcou de se encontrar aqui mesmo, no horário do almoço. E vocês ficaram? Ela, sim, ele voltou quando eu tava saindo. Aí ele foi pra sua casa, como é que foi? Ela, não, amiga, na rua mesmo. A primeira vez foi na rua mesmo. Aí depois ela, depende, no banheiro do shopping, no banheiro acessível, no matinho que tem lá atrás. Que Aí eu forte. perguntei, quanto tempo vocês ficaram? Ela olhou pra mim e os olhos dela era- eram como se não quisessem me dar resposta. Ela falou, irmã, o tempo todo que ele trabalhou aqui de extra. Aí eu olhei pra ela, falei, mas nesse tempo a gente estava ficando já, a gente já estava até namorando. Aí ela, eu sei, eu vi você passando com ele de mãos dadas, subindo a escada rolante com um guarda-chuva na mão. E foi aí que eu resolvi parar, porque eu não queria participar disso. Porque, né, irmã, eu fazendo com você poderiam fazer comigo lá na frente. Ainda mais a gente sendo trans. Aí eu resolvi ignorar ele. Só que ele perturbava, ele queria. Sempre ficava me mandando mensagem, me mandando mensagem. E aí eu perguntei ele, falei, você não tá namorando com a menina da loja tal? Aí ele, não, não, a gente só tá ficando só, sem compromisso. E aí eu olhei pra ela e eu fiz a pergunta que eu não queria fazer, mas eu fiz. Eu olhei pra ela e perguntei, irmã, vocês fizeram com proteção, né? Ela deu uma gargalhada e falou, irmã, tá tudo limpo, eu tomo PrEP. Amiga, minha mente voltou, sabe? Lá atrás, nas noites em claros que eu passei no pronto atendimento da Unimed com infecção urinária. Teve dias de eu urinar sangue, crises horríveis de cistite. E aí eu só olhei pra ela assim e falei, obrigada, tá? Ela fica bem. Dali eu saí e o que aconteceu depois fica pra outro vídeo.
Porque ainda tem mais coisa pesada por aí, muito mais pesada do que isso. Vocês não Ah, têm noção. E o que que eu que percebi com isso forte. tudo? Que não importa se seja uma gay calva, uma transbarbada de uma loja de departamento, eu, tudo isso se resume a uma coisa: a genital. E ele utiliza de artifícios pesados para conseguir o que ele quer, que é o que o narcisista faz. O narcisista, ele acredita que ele tem direito a possuir tudo que ele quer. Exatamente. Mas se você vê esses sinais, se você sentir esse tipo de atitude, tá na hora de você parar e pensar, será que vale a pena? Bem, esse aqui foi um dos relatos e no próximo a gente vai te contar como eu abandonei minha carreira para dar banho nele. Parece simples, né? Mas é pesado. Me Nossa, segue, dá um like, curte. Até a próxima. vou curtir porque eu quero a Fui fetichizado. continuação. Vamos ver. Quanto tempo tá de vídeo aqui? Ai, 25 minutos, mas eu quero ver Vamos ver. E se você se identifica comigo? Você foi lá, fez das tripas coração, fez de tudo para proporcionar para aquela pessoa que ela nunca teve. Mas aí chegou o fim. E foi só no pós-término que ela te mostrou o real motivo dela nunca ter tido. Se identificou? Então me segue, deixa seu like. Tô compartilhando algumas histórias do meu antigo relacionamento com um narcisista. Quem sabe aí você não consegue se identificar e perceber que continuar nesse relacionamento só vai te adoecer cada vez mais e mais. Tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa pra você lá fora. Ou então você tá precisando se curar como eu. E eu sei que a caminhada é longa. Mas vamos junto, porque aqui a gente transforma a dor em cura. Vamos ver. Eu queria tanto a continuação. Que linda, 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 a Dija. Tudo que eu estava construindo. Deixa eu ver se aqui nesse ela fala. Se eu fosse você, eu não passava esse vídeo. Hoje eu vou te mostrar do que um narcisista encoberto é capaz quando ele quer te manipular. Esse aqui é o Boris, meu ex-narcisista. Sim, ele tá em cima da própria urina, ele tá todo mijado e o plot twist, ele também tá todo cagado. Passei por isso durante um mês e meio. Ai, Dija, mas por que você tá expondo ele num momento tão sensível, tão frágil? Amiga, pelo amor de Deus, você acabou de cair na manipulação do narcisista encoberto. Mas fica com vergonha não, eu já caí. E provavelmente pessoas que não conheçam os sinais também vão cair. Então fica no vídeo, assiste, para você aprender. Por que eu tenho esses vídeos? Bem, nessa fase, durante um mês e meio, houveram coisas horríveis e ele colocou a vida dele em risco e a minha principalmente. Conhecendo a mãe dele do jeito que eu conheci, caso acontecesse alguma coisa, ela ia deturpar, ela ia mentir. Então, para me resguardar, eu resolvi gravar tudo. E você pode ver que eu nem tive como colocar o áudio, porque se eu colocasse o áudio aqui, eu ia ser banida do TikTok. Naquele vídeo que você viu, eu estava sendo xingada, estava escutando coisas horrorosas que nem valem a pena citar agora no momento. Estava morando há mais ou menos 2 meses e pouquinho. Só que algo me incomodava, ele só ficava no sofá, fumando orégano, só levantava para ir para academia malhar, ou passear, ou lanchar na rua, ou dançar, que ele é dançarino, né? Mas trabalhar que é bom nada. Só era sustentado pela mãe dele e por mim. Porque não tinha nem como os R$ 1.500. Bingo! Outro ponto. Eles não gostam de trabalhar, né? Eles têm uma coisa com trabalho. Que eu vejo um homem que não tem um trabalho, gente. Ai, me dá gatilhos. Não dá. O homem, para mim, precisa de um trabalho. Por mais que eu não vou ficar com ele por interesse, mas é o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo do mínimo. Ele ter um dinheiro para comprar alguma coisa quando a gente sair. Mas
Oh, não. Tá. A mãe dele mandava, ele fazia isso tudo. Da parte dele do aluguel, da luz, da internet, das compras, da academia, das bombas que ele tomava, da testosterona semanal, de sair para jantar, sair para ir no cinema. Então, metade dessas coisas eu que bancava. Até que eu cheguei uma hora e falei: não, Boris, vamos levantar. Está na hora de você arranjar um emprego. Ele: mas eu não consigo, eu tenho fibromialgia. Ele tem fibromialgia, né? Mas tem força para fazer tudo isso que eu acabei de te contar, menos trabalhar. Eu falei: não, você vai trabalhar. Ele: não é nem que eu não queira, é porque as pessoas não me aceitam. Eu falei: fica tranquilo, vou arranjar um emprego para você. Arranjei um emprego para ele na empresa que eu trabalhava. Na empresa que eu trabalhava, eu era vendedora, mas consegui um emprego para ele lá no galpão, no centro de distribuição. Coisa que ele gostava de trabalhar, com caixa, encaixar produto, isso e aquilo. Até que um belo dia eu cheguei em casa e ele: olha, chega, não aguento mais. Trabalhar com aquele povo nojento, aquele povo burro que não sabe falar nada, que não sabe ter uma conversa, insuportáveis, eu não aguento mais. Tentei acalmar e falei: olha, eles não são nojentos, eles só têm menos instrução. Isso não significa que eles sejam menos que você. Mas o narcisista é assim. O narcisista, até mesmo o narcisista encoberto, ele se sente superior a todos. A diferença é que o narcisista encoberto mascara muito bem. Ele mascara através de uma fragilidade, uma manipulação emocional, um drama, autopiedade, vitimismo. Mas no final, mesmo sendo medíocre, ele se sente melhor do que os outros. Eu Exatamente. resolvi, sabe, abstrair. Estava numa fase ótima do trabalho, mas em menos de uma semana, quando eu cheguei em casa, ele me avisou: olha, minha psiquiatra me mandou para o INSS. Como assim mandou para o INSS? Hoje eu entendo que ele mentia para a psiquiatra, que ele, que ele colocava uma personagem para a psiquiatra. E se você mente para o seu médico, meu amigo, você vai mentir para qualquer pessoa. Bem, eu não vou mentir, eu fiquei muito pau da vida, porque eu sabia que ali não tinha um real motivo para ser afastado, que ele só não queria trabalhar. Mas eu amava tanto que eu passei até por cima disso. E foi aí É. que o meu inferno começou. Eu estava numa fase ótima no trabalho, eu estava crescendo, eu estava conseguindo acessar a área que eu queria. Eu sou especializado, tenho cursos na área em formulação cosmética e eu estava conseguindo acessar a área que sempre foi o meu sonho nessa empresa, que é a área de treinamento. Aqui você pode ver que eu já estava começando a dar treinamento e eu estava amando o que eu estava fazendo, eu estava, sabe, tão orgulhosa disso. E minha maior realização foi quando eu fui chamada para apresentar um lançamento de um ativo na linha de tratamento de pele dessa empresa numa live para toda a regional. Era a live do ciclo. O Boris começou a ter inveja e começou a fazer um inferno. Toda vez que eu saía para trabalhar, após deixar comida pronta, lanche pronto, roupa limpa, tudo separado, você vai sair? É, Boris, eu tenho que trabalhar. E você vai me deixar sozinho, aqui nesse estado que eu estou? É, Nessa hora eu assim já tinha, mesmo. nessa altura, É assim mesmo que eles fazem. Gente, eu tô passada. eu já tinha percebido que não adiantava discutir, não adiantava falar. Eu só segui em frente. Tá bom, meu amor, daqui a pouquinho eu tô aí, tá? E ia embora. Ele via que não conseguia me prender em casa, ele começava a me ligar desesperadamente, mandar mensagem dizendo que estava sozinho, várias vezes dizendo que estava passando mal. E no início ele até conseguiu com que eu saísse do trabalho e fosse para casa para ficar com ele. Só que eu comecei a perceber que isso era uma dramatização. Na verdade, não era uma dramatização, era a manipulação do narcisista. Só que para mim ele só me amava muito e não aguentava ficar sozinho. Quando eu vi que estava atrapalhando o meu rendimento, eu já tinha até tomado um feedback negativo, eu comecei a deixar o celular no silencioso dentro do meu bolso. Até que um dia eu recebi a ligação da senhorinha que morava em cima do meu apartamento. Oi, minha filha. Olha, eu tô te ligando, desculpa te ligar, mas o menino que tá morando com você, ele tá pelado na janela xingando as pessoas que estão passando. Nesse dia eu fui correndo para casa, desesperada. Gente, eu morava em um local onde era cheio de milha. E eu fui chorando para casa, com medo de alguma coisa acontecer, com medo dele ter xingado a pessoa errada. Quando eu cheguei em casa, ele estava pelado no meio da rua. Agora você para e pensa comigo. Se uma pessoa cis já choca a sociedade, se ela estiver pelada no meio da rua, imagina um corpo trans. E o crime de ódio que poderiam fazer com ele. Até comigo, quando me vissem. Ah, ela também é trans, ela também é assim. Você viu ali no vídeo, tem uma corrente no chão. A janela não fechava. O jeito que eu achei de conseguir conter a situação foi acorrentar a janela e deixar a porta trancada. Só que não adiantava, ele esmurrava a janela e mais uma vez a senhorinha a vizinha de cima me ligou. Olha, minha filha,
ainda dá pra ver que ele tá sem roupa lá atrás. Isso vai dar um problema muito grande pra você. As pessoas já estão começando a comentar. O que eu fiz? Liguei pra mãe dele. Quer saber o que a mãe dele falou? Fica aí ligada na parte 2, já já sai. Que forte. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo. Se você gostou, curte aqui, compartilha, comenta, faz um comentário que a gente volta com a parte 4, que vai ser a parte 4 do vídeo.